Olá, vamos falar sobre ansiedade social. Ela é entendida como medo excessivo em contextos sociais, no qual o sujeito sente-se que está sendo avaliado pelo seu meio. Normalmente, pessoas com esse transtorno possuem um alto nível de cobrança consigo mesmo e acreditam que o mundo fará o mesmo. Segundo Kessler, 1994, o transtorno de ansiedade social se faz presente na vida de cerca de 16% da população mundial feminina e de 11% da população mundial masculina. A ansiedade é tida como um sinal de alerta, um comportamento inato que auxilia o indivíduo, o organismo, a lidar com determinadas situações do seu ambiente. É uma característica do seu organismo que garante a sobrevivência. No entanto, quando em excesso, pode causar sofrimento ao indivíduo. São alguns de seus sintomas: dificuldades para falar, agitação, evitação, fuga, paralisia, dificuldade de se concentrar, medo de enlouquecer, medo da avaliação alheia, memória fraca, medo de perder o controle, medo de morrer, falta de ar, tensão muscular, taquicardia, boca seca, sudorese, nervosismo, irritabilidade e impaciência. Tendo como base as características e critérios diagnósticos do transtorno de ansiedade social que vimos, quais seriam os melhores instrumentos para se realizar uma avaliação psicológica efetiva desse transtorno? O instrumento fundamental que irá basear nossa avaliação psicológica é a anamnese, que é uma entrevista semi-estruturada para que possamos compreender melhor a queixa e entendermos a demanda do paciente. E partindo da hipótese diagnóstica de fobia social, selecionamos mais 4 instrumentos que servirão de avaliação complementar para o diagnóstico do transtorno. A escala de ansiedade social de Leibovitz tem como principal objetivo mensurar o medo e evitação em pacientes com TAS. Os autores definem que os pacientes com TAS possuem o medo persistente de situações na qual requerem exposição social do sujeito e que podem ser avaliados ou julgados pelos outros. Esse instrumento pode ser aplicado por um profissional clínico ou auto-aplicado. Contém 24 itens, sendo divididas em 2 subescalas: 11 itens para avaliação de interação social e 13 itens para mensurar o desempenho, avaliando o desempenho e medo, desempenho e evitação, a interação social e o medo, a interação social e evitação. Esses itens são avaliados em uma escala Likert de 4 pontos. Essa escala possui a limitação por apenas avaliar apenas 2 dos critérios de diagnóstico do DSM, o medo e evitação. Porém, é um dos testes mais utilizados e caracterizado por fazer uma avaliação geral da gravidade da TAS. Inventário de ansiedade e fobia social. O objetivo é avaliar sintomas de fobia social, seguindo a definição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-4, e avaliar diagnósticos diferenciais como transtorno de pânico, seguindo de agorafobia. É um instrumento de autorrelato, constituído de 45 itens divididos em 2 subescalas, fobia social e agorafobia. A escala de fobia social contém 32 itens. 21 desses itens avaliam a ansiedade ocasionada por diversas situações sociais, comparando com estranhos, com figuras de autoridade, interação com o sexo oposto e pessoas em geral. Os outros 11 itens avaliam sinais e sintomas cognitivos e fisiológicos que ocorrem antes ou depois da interação social. E os demais 13 itens avaliam se o problema social está relacionado à agorafobia. Os itens são avaliados em uma escala Likert de 7 pontos. E o diferencial dessa escala é a sua capacidade de diferenciar os pacientes com fobia social de outros subtipos de transtorno de ansiedade. Foi considerada como a escala de melhor mensuração para o diagnóstico de TAS. O terceiro teste é a escala de pensamentos e crenças sociais. O objetivo desse instrumento é de avaliar a presença de pensamentos sociais disfuncionais, que são sintomas característicos de pessoas com ansiedade social. Pessoas com TAS
tendem a ter a percepção de que as outras pessoas são críticas e reprovadoras. Isso se associa à sensibilidade em sofrer rejeição e críticas. Esse instrumento é composto por 21 itens, que são mensurados em uma escala de até 5 pontos, em que cada item é respondido sendo 0, nada característico, e 5, sempre característico. Quanto maior a valor da somatória, mais intensos são os pensamentos disfuncionais, que é característico desse transtorno. Além de identificar o critério cognitivo de Tassi, esse é um instrumento importante para identificar crenças sociais e mensurar a intensidade e quão cristalizadas são esses pensamentos, para encaminhar a intervenção futura. O inventário de habilidades sociais é o último instrumento. O objetivo para a aplicação do IHS é identificar dificuldades ou déficits de desempenho em habilidades sociais de pessoas com TAS que eles manifestam. Seguindo da compreensão de que pessoas com TAS apresentam grandes déficits em suas vidas, o instrumento é o de autorrelato. Contém 38 itens em que cada item descreve alguma situação que demanda uma relação interpessoal e possível reação a esses instrumentos. As respostas a cada item devem ser classificadas em uma escala de 5 pontos, de 0, nunca ou raramente, a 4, sempre ou quase sempre. Foi evidenciado a validade discriminativa da aplicação do inventário de habilidades sociais em pessoas que possuem ou não TAS, chegando à conclusão de que pessoas que possuem um bom repertório de habilidade social possuem menor probabilidade de obter diagnóstico de TAS. Caso os déficits sejam muito intensos, os resultados desse instrumento podem avaliar na elaboração de um treino de habilidades sociais como forma de uma atuação interventiva clínica. Com a aplicação de todos esses 5 instrumentos, podemos identificar efetivamente cada um dos critérios estabelecidos do DSM para o diagnóstico de TAS, observando tanto as apresentações cognitivas, fisiológicas quanto comportamentais, identificando ainda a gravidade desses sintomas e prejuízos na vida dessas pessoas, além de apresentar também informações que auxiliarão no acompanhamento clínico. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos e até mais. Gente, valeu! Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!